Salve! Meu nome é Alexandre Frois e seja bem-vindo ao meu canal. Gostaria de agradecer o meu amigo, estudante de Cultura Racional, por ter respondido o meu questionário. Estudante da obra Universo em Desencanto. Eu me senti em dívida com o senhor Manuel Jacinto Coelho Júnior, o maior homem que conheci nesta terra. Mesmo que me trouxe de volta à vida quando menino, relato do jornal 19 da Cultura Racional. O meu trabalho de pesquisa é para colocar um ponto final nos vilipêndios e nas informações sem conexão dentro da internet. Como existiu na internet um comentário em relação ao meu vídeo, eu tenho direito de resposta. Acredito que você que fez o comentário não irá se importar. Aliás, vou convidá-lo a sentar, pegar uma pipoca, pegar um bloquinho de notas, porque vou refrescar a sua memória. Não esqueça do remédio de memória. Não vou só falar, vou trazer provas. Aqui, não precisa fazer vídeo em agradecimento. Bora lá? Vou convidar todos os estudantes a assistir trechos dos vídeos que me trouxeram à internet. Vamos assistir? Terminada a obra, que a obra são os 21 volumes. No retiro ele começou a editar os fascículos. Fascículo não é a obra, é uma complementação. É igual um compêndio, um anexo, que pode ser escrito até por quem não é o autor da obra. Eu sei que tem fascículo que não foi Racional que escreveu. Tem fascículo aí rodando que está diferente de outro. O mesmo fascículo, a mesma lição, com um assunto diferente. Com nome até de pessoas. Nunca vi o seu Manel, o Racional Superior, falar em nome de alguém. Nunca falou nome de pessoa. O único nome que eu vi o Racional falar foi Manuel. Era o único nome que ele falava. Qualquer autoridade do mundo racional, ou do astral superior, não falava nome de ninguém. Nunca falou meu nome. Me chamava de moleco, me chamava de rato de cartório, me chamava de vários apelidos. Nome não, eu nunca vi chamar nome de ninguém. O único nome que está no livro, o Racional fala, é Manuel, mais nada. Apareceu fascículos aí com o nome, que fulana de tal, se pedir perdão, mas junto com fulana de tal. Pô, quer dizer, livros totalmente feitos por mãos de pessoas que nem lêem o livro. Então esse fascículo é outra coisa. Então o velho, quando foi para o retiro racional, ele já tinha terminado a obra dos 21. E ali ele começou, o primeiro fascículo da réplica não foi o Racional que fez. Eu falo porque eu fui um escolhido por ele para escrever alguma coisa que eu sabia, quer dizer, uma prova. O que eu aprendi dos 21? O que eu escrevi, o velho amassou e jogou fora. Mas teve gente que escreveu coisas boas. O velho pegou as boas, separou, o resto jogou fora e burilou. Corrigiu, como um grande professor e mestre que ele era. Corrigiu e editou o primeiro fascículo da réplica. O primeiro fascículo da réplica não foi ditado pelo Racional Superior, isso eu falo. E tem gente aí que sabe, a João é uma, mas vai falar se não quiser. Entendeu? Então, assim como o primeiro, teve outros. Como teve também fascículo que foi ditado pelo Racional Superior. Então, isso aí eu não vou discutir isso agora. Eu vou contar para vocês como foi feito o primeiro volume da réplica. O velho pegou um grupo. A Jô tá aí, ela não fala porque não quer, ou está querendo me desmentir.
Mas fica calada, pelo menos fica calada. Ela tá tendo chance dessa de tentar reverter uma cobrança braba que ela vai ter. Isso quem está falando sou eu. Eu não tenho nada com ela, que não sou eu que vou cobrar. Mas pelo menos devia ter um pouco de dignidade e sair em campo para defender essa obra. Agora fica lá com luz da razão, falando e não defende a obra. A obra que fez ela. Mas é problema dela. A réplica. Meus amigos, todo mundo estudou. Todos vocês que estão me assistindo estudaram. Então todos vocês, quando chegavam no final do ano, para passar de ano, tinha que fazer uma prova. Não tinha? Eu, todo final de ano, tinha que fazer prova. Até na faculdade, quando eu terminei uma faculdade, no meu mestrado, além da prova, tinha que fazer uma dissertação. A cultura nacional é a mesma coisa. Então, todo mundo já tinha lido a obra, os 21. Aí o velho mandou todo mundo discorrer sobre um assunto que ele dizia. Fulano, você vai escrever sobre isso. Você vai escrever sobre isso. Para mim chegou, mandou eu escrever sobre um assunto que eu não me lembro mais. Todo mundo escreveu. Ele deu, parece que uns 10 dias, 15 dias. Todo mundo foi escrever, foi entregando a ele. Ele pegou aquilo tudo, leu. Eu fui reprovado, porque o meu foi jogado fora. Mas aquelas lições que estão na réplica, quem escreveu foi leitor. Aquilo é fascículo, aquilo não é obra. Aquilo é fascículo, gente, não é o livro da obra. Isso aqui é o livro. Aquilo é fascículo. É como se estivesse fazendo uma prova, a pessoa dizendo seu aproveitamento. Eu uma vez, não quero ser melhor do que ninguém. Cheguei no retiro, o velho estava com o texto na mão, todo mundo que chegava mandava ler. Aí ele sentava lá num canto e lia. Depois ele vinha perguntar. Sem falsa modéstia, eu fui o único que acertei. Um texto ditado pelo racional superior. Não está em livro nenhum. A obra já tinha sido encerrada, já estava pronta. Eu li, aí fui devolver o texto, ele falou, o que você entendeu? Eu falei, poxa, meu velho, eu achei uma grande mensagem contra o desenvolvimento de armas. Isso aqui é um tratado para acabar com esse armamento, é contra o desarmamento, contra o armamento, é a favor do desarmamento. Ele me elogiou a beça. Pô, parabéns, é isso mesmo. Então ele pegou então a réplica, o primeiro volume da réplica, foi escrito por leitores. O velho pegou os melhores, burilou e imprimiu. E a maioria dos fascículos são assim. Tá? São assim. Entendeu? Citos históricos. Histórico foi feito pela Jô, por várias pessoas, não foi pelo racional. Entendeu? Que eu não leio histórico. A obra para mim são 21. Com uma preparação nos 3, os 2 amarelos grossos e o fininho. O orelhão, sem orelha e o fininho. A obra é 21. Fascículo é para quem tem dúvida. E a maioria não foi escrito pelo racional superior. O racional superior já tinha encerrado a sua missão quando terminou o 21 em Belfort Roxo. Ele dava assistência ao velho, mas não ditava mais livros e nem fascículos. E a maioria dos fascículos foi feito pela Jô. Tem fascículo lá de 2, 3 páginas. O primeiro fascículo não foi feito por leitor. Eu participei, só que o que eu escrevi, a coisa que eu escrevi, que o velho mandou cada um escrever, como se fosse uma prova final. Tinha acabado os 21, todo mundo tinha lido os 21. O velho mandou, olha, escreve sobre isso, escreve sobre isso. E cada um escreveu o que sabia, eu escrevi o que sabia. Não foi aproveitado. Mas todas as lições do primeiro fascículo, da réplica, não foi ditado pelo seu Mariano nem pelo racional superior. A maioria de todos esses fascículos, 99% eu posso afirmar, não é do racional superior. Vem comigo, Orestes.
especulações de que o histórico seria desnecessário, que não foi escrito pelo racional superior. Enfim, eu fico até... É delicado porque quem fala isso acaba desacreditando a própria missão do racional superior, botando em xeque a missão do racional superior. Se ele é, como de fato é, o representante das verdades, não tem porquê ele lança mão de qualquer mentira. Não tem porquê ele se basear em qualquer inverdade, em qualquer subterfúgio. Ele é o representante da verdade. E tudo que diz respeito à cultura racional e à personalidade do racional superior é calçado, é pautado pela verdade. Por isso ele é o representante das verdades, a verdade. Então, não tem porquê ele assinar o livro histórico se não foi ele quem fez, se não foi o racional superior quem fez. Mas eu vou falar para você o que a doutora Jo, né, que era secretária do senhor Manuel, o que ela falou para mim em relação a essa, aspas, confusão que se criou a partir do desligamento do senhor Manuel, por poucos. E com certeza essa confusão só parte de pessoas que não leram o histórico, porque se lê o histórico, vai ver que de fato é o conhecimento superior da cultura racional. São revelações assombrosas, maravilhosas, entendeu? Que não estão nem na obra, nem na réplica e nem na tréplica. Mas se lê, vai lá ver que está revelado detalhes que ainda não foram revelados na obra básica, nem na réplica, nem na tréplica. O que a doutora Jo explicou é que no término dos 21 volumes da obra, antes ainda, ele estava confeccionando a réplica. Então, o que ele fazia? Ele juntou um grupo de estudantes da confiança dele, quando digo ele, o senhor Manuel. Então, as pessoas faziam, ele pedia com que as pessoas fizessem perguntas das suas principais dúvidas, comentários, perguntas das suas principais dúvidas. Então, depois a doutora Jo pegava essas perguntas, passava para ele, e ele via ali, como se fosse um ibope da família racional, as principais dúvidas e indagações que ele iria responder ao ditar o livro Universo e Desencanto. Então, a magnitude, a humildade, o amor, a preocupação que ele tinha com que as pessoas aprendessem aquilo que ele estava ensinando. Então, ao invés de levarem esse ato de humildade, de amor, de carinho, de preocupação com os filhos racionais, infelizmente tiveram interpretações diversas, né? Que não o amor que o racional superior tinha por todos nós. Então, quando ele ditava, alguma daquelas dúvidas eram inseridas nas respostas. E não foi só na réplica, como a doutora Jo explicou. Em diversas vezes ele fez isso, que era uma forma dele ter um feedback do que estava sendo orientado, ditado por ele, e a capacidade de assimilação dos filhos, que estavam ali, todos nós primários, como ainda somos. Estamos longe, muito longe de sermos assim, aspas, doutores racionais, né? Muito longe. Tem muito campo ainda para ser desenvolvido. E, enfim, mas a obra está aí, né? Basta ler que a gente vai naturalmente evoluindo e desenvolvendo o raciocínio. E através do desenvolvimento do raciocínio, na função do raciocínio, a gente passa a absorver o conhecimento com muito mais nitidez, porque é a própria vibração do raciocínio absorvendo o conhecimento. Obviamente que a gente vai subindo o patamar de entendimento, de evolução, e passa assim a ter a função do equilíbrio através das orientações do raciocínio, não mais do pensamento. Porque na obra básica, nos 21 volumes, é notório que existe um trabalho de lapidação, porque o pensador e o pensamento estão muito encruados. Então o racional superior bate diversas vezes no mesmo assunto de diferentes formas, até abrir a mentalidade,
a capacidade de entendimento de todos nós, que nós somos muito rudes ainda no início da obra, muito primário. Então ele bate ali, é aquela lapidação cultural, racional, mas é uma lapidação, é um preparo. Já a réplica e a tréplica é um pouco mais de essência. Agora, o histórico é uma coisa linda, é uma coisa linda. É o perfume da cultura racional, mas é um perfume que deva ser identificado, que deva ser sentido com a própria função do raciocínio que já foi preparado pela obra, pela réplica e pela tréplica. Agora vocês vão escutar a dona Terezinha Medeiros sendo entrevistada pela Tonetinha. E em seguida, a Tonetinha vai falar com a senhora Sônia Nugurt. Então, essa entrevista, ela é fantástica, pois a dona Terezinha vai explicar que as pessoas eram imaturas naquela época, estavam aprendendo, tendo maturidade para entender o que era a obra Universo em Campo, o livro. Então as pessoas não tinham conhecimento. Então como é que uma pessoa naquela época ia pegar, ia escrever, os estudantes iam escrever? É humanamente impossível. Mas vamos assistir a dona Terezinha dando essa explicação. Você também falou de leitura. E como eram feitas essas leituras? Era determinado pelo nosso pai a leitura de um dos fascículos na segunda-feira e quarta. Tinha uma leitura de 2 horas mais ou menos, que ali começava a orientar os leitores, porque no início a gente era muito cru da leitura do Universo Desencanto, era muito ligada cá fora em tudo. Então tinha leitura de segunda e quarta e sexta, as reuniões, se falava muito do livro, muito das coisas bonitas que iam acontecer, da cultura racional. E vou te falar, depois da leitura geralmente tinha aqueles papos, e durante a semana também, onde se compunha música sábado e domingo. E há 11 anos atrás começou a propaganda da fase racional na rua, começou para valer. Exatamente, era isso mesmo que eu queria falar. Tudo cresce e cresceu também diante dessas leituras, das orientações dadas pelo nosso pai. Cresceu a responsabilidade dos leitores em propagar aquilo que eles estavam aprendendo. Então quero perguntar aqui para a Sônia, como é que foi despertada essa consciência para transmitir para o povo aquilo que vocês estavam aprendendo com a leitura dos livros do Universo em Desencanto? Essa consciência existia, mas não de uma forma tão firme, porque todos faziam a sua divulgação de uma forma particular. Seu Manuel, vou deixar o senhor responder, dar um tiro de canhão, porque essa ninguém esperava. O senhor vai falar sobre a obra, e o senhor é o livro, o próprio livro. Então, vou deixar a resposta e a palavra contigo, seu Manuel. Eu sou um livro em pessoa. Eu sou um livro em pessoa. Porque os livros que eu fiz, temos 358 livros. Já fiz 358 livros. Uma obra das obras. 423. 424. 400? Vamos, já fiz 424 livros. Estou continuando a obra. E a obra continua. Ainda não parou aí. Porque será uma obra muito grande. O histórico é muito grande. Mas já dá para que todos fiquem equilibrados pelo desenvolvimento do raciocínio. E se faz festas lá em nossa casa. Tem uma explicação agora que a senhora Jô Assi vai explicar
junto com o nosso mestre, como era ditada a obra. Vocês vão ouvir agora. Tudo isso não representa um mínimo da maneira como é ditada essa obra. Num trabalho incansável do nosso pai, que durante o ditado da réplica e da tréplica, ansioso para que o povo tivesse o conhecimento, ele ditou durante dias seguidos, chegando a fazer 2 livros por semana e até 3. O 18, o 19 e o 20 da tréplica foram ditados em tempo recorde. Nessa oportunidade, ele ficou 7 horas e 45 minutos falando. Do lado, eu escrevendo, provando que ele tem um controle absoluto do físico, o que não é estranho para uma divindade que ele é. Ele controla o físico dele e de qualquer pessoa, que no caso era eu, que permanecia escrevendo durante todo esse tempo, sem sentir as vontades naturais e sem sentir nenhum cansaço físico. E daqui é que sai o conhecimento para a salvação e redenção da humanidade. Assim como ele está aí, é que ele dita. Então, ele vai naturalmente, não há incorporação, não há modificação na fisionomia, às vezes há um pouco, mas não há incorporação mediúnica nenhuma. Ele dita naturalmente a obra. Assim como ele está aí, vai falando e então eu vou escrevendo a mensagem aqui. Depois daqui, a mensagem que é escrita de uma forma, no português natural, muito livremente, eu escrevo naturalmente, e ele vai ditando e eu vou escrevendo. E daqui vai então para a composer, para fazer a composição dos livros. Liga o mundo racional. Ele se liga então ao mundo racional, ninguém melhor do que ele mesmo para explicar isso. E vai ditando naturalmente. Mas essa ligação é uma ligação constante. Não há assim, desliga do mundo racional e liga no mundo racional, não. Ele permanece ligado durante todo o tempo e quando ele quer ditar, então ele solicita a pessoa, que no caso está sendo feito comigo o trabalho. Mas em outras ocasiões já foram feitas com outras pessoas e até para um gravador de rolo quando não tinha ninguém para editar. E aqui nessa sala, nessa mesa, já foram feitos mais de 238 volumes. Está sendo feito no momento o 200 da história. E assim é feita essa obra, de uma maneira simples, mas completa. Um sinal que vive dentro de qualquer figueiro, trazendo ele para o clima quente, ele perde o direito de viver. E é verdade, até que passamos essa vida, e passamos a saber como voltar para o nosso verdadeiro estado natural, porque ele não está. Passamos a nos conhecer, a saber quem são. Meus irmãos, não podemos deixar
a mentira tomar conta. Pessoas dizendo que ele não escreveu 99% dos fascículos. É de arrepiar. Ele não escreveu histórico. E se deixarmos, o que acontece, meu Deus? Se deixarmos essa mentira nefasta tomar conta, o que vai acontecer? Manuel veio trazer a verdade, era o dono da verdade. Que disse que o São Manuel, que nasceu antes de 1901, porque eu vi um documento dele, não tenho esse documento, eu até me arrependo de não ter pedido a ele, se eu tivesse pedido ele me dava. Quando eu estava pela primeira vez solucionando o problema das terras do Retiro, ele me deu um saco de documentos. Tem um amigo nosso que está aí que me ajudou. Não vou falar o nome dele, se ele quiser ele se apresenta. E no meio dos documentos eu vi uma carteira dele de lavrador. E naquela carteira ele nasceu em 1800 e pouco. Eu tenho anotado não sei onde. Então, diante desse fato, diante dessas denúncias que eu fiz, eu recebi muitas correspondências, cada uma pior que a outra. Mas antes eu vou responder um rapaz aí que escreveu que o seu Manuel... A última vez também que eu vou falar isso, estava falando sobre o nascimento do velho, que ele queria um documento. Eu sempre disse que o seu Manuel não nasceu em 1903, mas ele falou, então fica um documento que foi com, sei lá, um monte de coisa que eu não quero falar agora. Então eu vou satisfazer ele. Está aqui, ó. Isso aqui é a certidão de casamento do seu Manuel, quando ele se casou com a dona Francisca, a primeira esposa dele, com quem teve 8 filhos, 4 faleceram e 4 viveram, que foi a Rosa, a Dalva, a Doralice e o Lilito. Desses 4 só tem o Lilito vivo, as outras 3 filhas já faleceram. A Rosa faleceu em 2016 com 98 anos, entendeu? Então tá aqui. Por aqui vocês podem ver que o seu Manuel, aqui nessa certidão, ele consta como de 1901. Então, se vocês acharem que está errado, o seu Manuel é mentiroso, porque quem fez a declaração do casamento foi ele. E ele tem uma carteira de lavrador, que foi o primeiro negócio que ele teve quando chegou no Rio. Ele teve um laranjal na Rua Barroso, que hoje é a Rua Siqueira Campo, em Copacabana. Então tinha que ter, na época, a carteira de lavrador. Essa carteira está com a tininha. Lá consta a idade real dele, que é 1800 e qualquer coisa. E ele não podia ser de 1901, sendo mais de 10 anos mais velho que o seu Chico. Seu Chico era de 1904. 1903 ou 1904, se não me engano. Então, no período de 1858 a 1938, não tivemos publicação de Manuel Jacinto Coelho Júnior no Almanaque Administrativo, nem no Diário do Rio de Janeiro. Sua carteira de lavrador foi expedida em 23/6/1939, do senhor Manuel Jacinto Coelho Júnior. Graças a Deus. Por que graças a Deus? Foi expedida 51 anos após a abolição da escravatura. A carteira de lavrador do senhor Manuel Jacinto Coelho Júnior, que foi expedida em 23/6/1939, não tem o campo de data de nascimento. Não podemos falar que ele nasceu tal data, que dizem na internet, pois não existe o campo data de nascimento.
Manuel, que muita gente não sabe. Só para vocês terem uma ideia, São Manuel não nasceu naquela rua como é Barão de Itapajipe. São Manuel não nasceu em 1903. Aquela rua Barão de Guatemi, ele não nasceu lá na Praça da Bandeira, ele não nasceu em 1903, ele não nasceu no Rio de Janeiro. Não estou inventando não, ele me contou. E eu assumo a responsabilidade do que eu escrevi. Sou homem o suficiente para assinar. E pelas provas que eu tenho dado, não é difícil vocês perceberem que eu sou o maior defensor desse homem. Embora ele não precise, mas eu faço questão de defendê-lo. Faço questão. Porque eu devo para ele ir embora. Diante do tempo. O velho foi com 102 anos. Ele foi embora com 102 anos. 102, seu Chico com 105. Ele foi com 102 anos. E eu publiquei agora, essa semana, tem um vídeo do aniversário do seu Chico, em 1987. O velho foi. Eu estava lá. O seu Chico também era muito meu amigo. E quem filmou foi o Moacir. Eu ia filmar o Moacir. Deixa eu filmar. Eu deixei o Moacir. Moacir era outro irmão. E o Moacir filmando e eu atrás do Moacir. Então o velho fala: Chico, me acompanha há mais de 60 anos. Só nessa frase você já vê, esse há mais de 60 anos pode ser a 70, a 80, a 100 anos, a 1000 anos, a mais. Então você tem que, é isso que eu queria passar para você, de você saber entender a linguagem do seu Manuel. Então o velho fala: Chico me acompanha há mais de 60 anos. Ele está fazendo 88 anos. Aí um cara vai e faz os cálculos, voz alta, você vê isso no vídeo. Aí o cara vai lá e fala assim: oh, o senhor está fazendo 80 anos em 87, então o senhor é de 1899. Aí o seu Chico riu e tal. E era mesmo, 1899. Eu sei porque foi advogado do seu Chico, tive os documentos dele na mão. E eu sempre combati essa invenção que fizeram, que o velho, isso era outra coisa que vocês tinham que aprender do seu Manuel, que o velho não cortava ninguém, ele deixava cada um por si. A não ser que a pessoa extrapolasse os limites do respeito e tal, que aí ele entrava bravo. Então criaram que ele nasceu em 1913, eu procurei mostrar que não. Então se o seu Chico era de 1899, o velho era 10 anos mais velho do que seu Chico, então o velho é de 1889. E eu sei disso, é verdade, porque eu vi a carteira dele de lavrador, que quando ele, lá no início do século XX, quando ele chegou aqui no Rio, que é um dos primeiros ganha-pão dele, ele fez uma plantação de laranja em Copacabana, onde hoje é a rua Siqueira Campos. Ele tinha um laranjal ali. Então ele tinha a carteira de lavrador, eu vi essa carteira e está lá a data de nascimento, 1899, 1889. Então eu publiquei isso para acabar com essas mentiras. Acabou, já tem 50 anos que a cultura nacional está na praça. Já está na hora de acabar com mitos, com lenda, com mentira. E colocar, porque ela é a verdade. Então eu coloquei isso, as pessoas se preocuparam, sabe o quê? Ah, que bonitinhos os dois, que lindo, salve, 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 salve. Ninguém se preocupou em perceber a essência da mensagem, que era acabar com essa lenga-lenga de que seu Manuel nasceu em 1900 de cama. Não morri porque eles aí em cima me salvaram. Quem pegava a espanhola morria, porque não tinha remédio. Era pior do que os coronavírus. Fiquei 2 meses sem trabalhar. Aí eu falei: velho, o senhor trabalhava onde? Eu trabalhava na Central do Brasil. Ah, o senhor era guarda-freio da Central? Ele era. Aí eu virei para ele e disse assim:
Então me explica uma coisa, olha. Ele o quê? O senhor em 1917, o senhor está, se o senhor nasceu em 1903, o senhor estaria com 14 anos. 14 anos não podia nem trabalhar, senhora, em 1917. E ainda mais como guarda-freio, aquele homem que vem lá em cima do trem, rodando aquela roda para o trem frear, o senhor um garoto de 14 anos, como é que foi? Como é que pode isso? Ele deu um pulo na cadeira, botou o dedo na minha cara e disse assim: para com a mania de ficar prestando atenção na vida dos outros, vai cuidar da tua vida. Foi embora. Quer dizer, ali ele mostrou que não era de 1903. Esse retiro existe porque eu fiz um trabalho muito grande ali. Os caras compravam sem recibo. Então o retiro, eu levantei, era um loteamento com 600 lotes, chamado loteamento da Jaqueira. E o velho comprou quase todos os 600 lotes e o cara dava um recibinho de papel para ele. Recebi do seu Manel assim mesmo. Tanto pelo lote tal da quadra tal. Isso. Aí uma vez ele chegou para mim e falou assim: Edgar, eu comprei isso tudo aqui e não tenho nada. Eu falei: como assim, meu velho? Eu não tenho escritura de nada, não sei o que. Aí me deu um saco desse tamanho assim, de papel, quero te receber. Aí, regularize isso para mim. Eu falei: claro, velho. Tem um leitor aí, eu não vou dizer o nome dele, se ele quiser, ele que fale, que o velho mandou ele me ajudar. Então ele assistiu tudo. Então eu fui regularizar. E não, eu estou contando isso pelo seguinte, porque no meio desse saco de papel tinha uma carteira de lavrador dele. Nessa carteira de lavrador está lá o retrato, a assinatura dele e tudo. Sabe quando é que era o nascimento dele? 1889. Mais uma agora. Isso eu já mostrei aqui nos filmes, nos vídeos que eu já tem lá no YouTube. Eu fiz o divórcio do seu Orel, do primeiro casamento dele, com a dona Francisca. Foi um divórcio amigável, tudo direitinho, a dona Francisca assinou tudo. Na certidão de casamento dele, ele era de 1901. Por que vocês ficam enchendo o saco com o seu Manuel de 1903, que nasceu no Meia, que caiu uma estrela? Parem com esses mitos, que esses mitos refletem esse... Antes de falar sobre a certidão de casamento, eu gostaria de falar com vocês o seguinte. Estudantes, os que bateram em cima, afirmando que ali existia que ali era verdade, que ele tinha nascido em 1901, vocês se enganaram. Por que vocês se enganaram? Porque a obra, eu digo que vocês são leitores e não estudantes. A obra afirma em quem eu acredito, na obra ou em uma certidão. O histórico 660 cita: quem está ditando este livro tem 86 anos de idade. Esse livro foi ditado em 1989. O 233 do histórico afirma: o racional superior da Terra nasceu em 1903. Quem eu vou acreditar? Na obra ou em uma certidão? A certidão de casamento, é lógico que pode existir um erro cartorial. Então, para os que já casaram, sabem que ao
dar entrada no cartório, tem que se entregar a certidão de nascimento, se entrega a certidão de nascimento para a averbação da certidão de casamento, que se transforma em uma única certidão para o casal. E o que aconteceu? Solicitei a varanda por ter uma grande amizade com a direção e eles me entregaram uma cópia. E nesta cópia observei que existiam erros cartoriais. E quais são estes erros cartoriais? O senhor Manuel Jacinto Coelho Júnior estava com o ano de nascimento de 1901, idêntico ao da senhora Francisca. E de novo, já tinha conhecimento, sabia que a dona Francisca era um pouco mais velha que o nosso mestre. Mas, graças a Deus, me apareceu mais 2 erros cartoriais. E quais são esses erros? A mãe do senhor Manuel Jacinto Coelho Júnior estava escrito Rosa com Z. Rosa dos Santos Coelho, Rosa com Z. E a mãe da senhora Francisca Bonácio, que se chamava Rosa Geralda, estava escrito Rosa com Z. Vou colocar a certidão para vocês observarem na tela. Quem defendeu o seu Chico foi eu, e eu tive o documento dele. E evitei que elas botassem ele para fora, lá do sítiozinho dele. E ele era de 1899. São Manuel era 10 anos mais velho que o seu Chico. 10 anos não, pouco menos disso. Então como é que ele era em 1903? São Manuel tinha carteira de lavrador, onde mostra que ele era de 1889. Acho que a diferença de um para o outro era de 5 anos. E o seu Chico não era 1899, porque o seu Chico chegou aqui no Rio sem documento. Ele aí que tirou, ele é que foi fazer o registro dele. Tanto que eu vi o documento dele, eu perguntei a ele, vem cá, seu Chico. Esse documento é seu? É. Ah, mas o senhor não é baiano? Sou. Como é que tá? Ah, não, que eu cheguei aqui, eu vim sem documento, naquela época. E aqui tirei documento, que é o que eu acho que o senhor Manuel também fez. Mas e daí? O missionário surge. O missionário não nasce, ele aparece. Não importa se ele nasceu de 1903, 1, 10, 50, 80, não importa, deixa ele em paz, fala do livro, divulga o livro, deixa o seu Manuel em paz. Se vocês, para querer engrandecer sem necessidade, acabam inventando um monte de história falsa, furada, de mitos, de lenda, que atrapalham. Entendeu? Então, meus amigos, eu não estava mais afim, não estou mais afim de ficar querendo ajudar leitor. O leitor não merece. Tá bom? Teve um outro, hoje veio um outro, um bobalhão. Sei que eu fiz uma crítica, veio querer me corrigir. Escreveu tudo errado ainda por cima. Eu bloqueio logo. Dou um esporro e bloqueio. Ah, pro cacete. Não estou mais afim, minha paciência esgotou. Orestes, eu vou deixar você responder. Essa certidão do seu Chico, Francisco Fernando da Silva, essa certidão, na verdade, foi tirada em Belfor Roxo em 1981, porque ele já não tinha mais nenhum documento. Ele já não tinha mais nenhum documento antigo. Tinha perdido tudo, de mudar para cá, mudar para lá. Então, houve necessidade dele ter um documento. Então, tanto é que está aqui, ó. Foi tirado em Belfor Roxo, e ele como residente e nascido em Belfor Roxo. E aqui consta 1904, 3 de setembro de 1904. Isso só foi necessário, só a partir daqui é que se fez o CPF dele, fez uma nova identidade. É interessante. Até a carteirinha da tefa dele, ó, tá aqui, ó. Entendeu? Eu tenho diversos documentos aí antigos do velho, mas
enfim, até certidão de óbito, etc. Mas isso aqui equivale. Então, essa certidão aqui teve que ser tirada em 1981, porque ele de fato já não tinha mais documento nenhum. Então, tudo que foi feito foi a partir desta certidão. Entendeu? Tanto é que está aqui, ó. Não tem nem o nome do pai, nome da mãe. Aqui ele diz que nasceu em Belford Roxo, mora em Belford Roxo, nasceu em Belford Roxo. Mas está aqui, essas informações. Se foi pertinente para você, tá bom? Então tá legal. Isso é um plus para você. Abraço, bom trabalho. Então, quando o seu Manel veio para o Rio, eles eram rapazes. Eu vou dizer uma novidade que pouca gente sabe. Seu Chico era 1 ano mais velho que seu Manel. Vocês não sabiam disso. Seu Chico é de 1888. 1888. Seu Manel é de 1889. É 1 ano mais velho. Se conheceram numa roda de carro. Eu vou adiantar alguma coisa dos livros, porque vocês, essa geração, não vai ler. Ele não precisa de defesas, pois quem o segue volta para o mundo racional. Infelizmente, eu tive que ter a dúvida de Tomé para abrir questionamentos e a coragem do Sr. Manuel para buscar a defesa. No mundo virtual da internet, chove informações contraditórias. Assim, cabendo o direito de respostas com provas contundentes trazidas por mim. Meus irmãos, eu não aceitei que chamassem os estudantes de cultura racional de fanáticos e burros. Eu não aceitei. Naquela casa, na rua Barão de Guatemi, no dia 30 de dezembro de 1903, todos sentiram que alguma coisa de muito importante estava acontecendo. Dona Rosa dos Santos Coelho servia de aparelho para a materialização do menino Manuel, que levava o mesmo nome do pai, Manuel Jacinto Coelho Júnior. O pai era maestro, elegante, muito bem relacionado e falava 3 idiomas, além do português, o francês e o italiano. E nesse dia, então, não pôde senão cair de joelhos, com os braços para o alto, quando viu a grande luz na porta de sua casa. Esse é o marco do maior acontecimento que existiu na Terra, que foi o nascimento do racional superior para cumprir essa grande missão. Ele dormiu durante 3 noites e 3 dias, chegando até a espantar a mãe, e não chorou, como todas as crianças choram. Aos 5 meses foi batizado nesta matriz do Divino Espírito Santo pelo vigário padre Isauro de Araújo Medeiros. Foram padrinhos o coronel Delfino Erasmo Valento Sadoc de Sá e Dona Maria José de Azevedo. De nascimento do Sr. Manuel Jacinto Coelho. Nesse momento vou ler para vocês. Nascido em 30 de dezembro de 1903, a 1h30 da manhã, na rua Barão de Guatemi 27, como seus outros 2 irmãos. Sexo masculino, filho de Manuel Jacinto Coelho e Rosa dos Santos Coelho, sendo avós paternos Francisco Domingos Coelho e Jacinta Angélica Conceição, avós maternos Maria do Carmo. Foi declarante
desta certidão o pai. Serviram de testemunhas o senhor João Raimundo Rodrigues e Leopoldo Salgado. Observações da certidão. Registro feito em 2 de janeiro de 1904. Ele não nasceu 3 horas da manhã. Ele nasceu 1h30 da manhã. A certidão eu vou colocar aqui, no momento que eu estou falando, para o público ter conhecimento. O senhor Manuel Jacinto Coelho Júnior foi batizado. Ele foi batizado no ano de 1904, na paróquia do Divino Espírito Santo. Folhas e livros estão aqui, como as folhas e livros também da certidão do seu nascimento. Quando uma pessoa é batizada, naquela época, o pai do senhor Manuel, o maestro, teve que entregar uma certidão de nascimento na igreja para fazer o batismo do senhor Manuel, onde existe uma certidão idêntica a esta, comprovando que ele nasceu em 1903 a 1h30 da manhã. 1h30 da manhã que ele nasceu. Então, ele foi batizado no dia 17 de junho de 1904, pelo cônego Isauro, na paróquia do Divino Espírito Santo. Folhas e livros, aonde eu vou deixar aqui anexado, falando com vocês, mostrando os documentos do seu batismo, do batismo de Manuel Jacinto Coelho Júnior. Então eu digo, a certidão de batismo veio me somar. Por quê? Porque a certidão de batismo prova, como eu já provei, traçado na linha do tempo, que além dele ter nascido 30 de dezembro de 1903, ele nasceu 1h30 da manhã. Esta certidão está arquivada na arquidiocese para comprovar que não nasceu 3 horas da manhã. Se alguém tiver alguma dúvida se o Manuel foi batizado, bem, pode ir na igreja do Divino Espírito Santo, com as folhas e livros que eu mostrei no documentário, e fazer a verificação que ele foi batizado com 5 meses no ano de 1904. Estar nesse instante, a partir desse instante, um homem com 83 anos de idade que consegue escrever até 4 livros por semana. As obras desse homem já foram lidas por 80 milhões de pessoas em todo o mundo, tendo sido traduzidas em 14 idiomas. Consta que no dia em que ele nasceu, uma estrela caiu do céu. E para seus seguidores, aquela estrela significou o início de uma nova era. Esse ano, esse homem que aqui está no palco, foi agraciado com a medalha da Inconfidência Mineira, que é a maior condecoração dada pelo governo de Minas Gerais. Possui títulos de Comendador da República, dada pela Ordem Internacional dos Jornalistas. Ainda a Comenda Hipólito da Costa, da Associação Interamericana de Imprensa. No Brasil ele é seguido por mais de 10 milhões de brasileiros, os quais se empenham em divulgar constantemente e espontaneamente os serviços. Na República Dominicana, seus seguidores distribuem nas ruas as suas obras, como já acontece no Brasil. Sobre o livro, eu gostaria de ler aqui um comentário, aliás, trechos de um comentário. A profunda corrente do pensamento filosófico, cosmológico, que vem dos racionalistas gregos, Tales e Anaximandro,
este o maior pensador do seu tempo, 611 a 545 a.C., passando por Platão e terminando na cosmogonia intuicionista de Bergson, encontra-se nos seus elementos substanciais representadas nesse livro singular. Isso, aliado ao fato de que o livro nasceu no Rio de Janeiro, da pena de um homem de cultura cósmica, que está redigido em linguagem modesta, sem pretensões científicas, leva-nos à convicção de que esse homem é um iluminado. E esse livro, Fonte da Verdade, é de origem superior. Quem escreveu isso? Quem escreveu estas palavras? Foi o professor Gaspar Rodrigues Pereira, professor de Mecânica Celeste, da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da Universidade Federal Fluminense. Cumprimento nesse instante, mestre Manuel Jacinto. Boa noite, mestre. No microfone. Mestre Manuel Jacinto, que aliás se faz acompanhar de... Neste próximo vídeo que eu coloquei, o nosso mestre canta uma música que se chama Menino Rei, que o nosso mestre chamava Ilumina Eu. Barra Mansa, foi o último que ele ganhou em 85, em primeiro lugar. Não tem mais lugar pra botar, já tá ficando frio, já tá embolando. Peraí, Mano, toca aquele disco que você levou da de casa. Ah! O dono do disco vai Ele tá aí. Bota ali. O seu do Vara. Não, Ilumina Eu, não é Ilumina Eu? Não, tá aí. Ilumina Eu. Não, não é isso não. É daquele compacto. É daí do Vale. Compacto. Não, é compacto. Ah, bota isso aqui. Daqui no Brasil você fala. Eu não gostei muito dele. Ilumina Eu, meu pai. Quem te conhece, valeu. Não é o menino rei. Não? É o menino rei. É o menino rei. É isso aí. Não? Aqui tá a cadeira. É esse? Não, ele tem só o disco, tem Ilumina Eu. Ah, não tem? Tá ligado? Tem sim. Tem no disco do Jair Vargas. Ah, é. Aqui, pai, de Brasília, a consagração trovoada foi esse hotel aqui, lá em Brasília. Em Brasília. Primeiro lugar em Brasília, tá vendo? Olha o trovado. Ilumina eu, meu pai, quem te conhece, ilumina eu, meu pai, quem te conhece, tudo começou assim, quando aqui na terra chegou Manuel Jacinto, o racional do tempo, numa noite muito linda, um espelho em seu portão caiu, o menino iluminado, cheio de 3 dias no frio, e ao despertar o seu aluno, e a voz até chorou, era um menino muito bonito, né? Esse mundo, esse sabor aí, ilumina eu, meu pai, quem te conhece, vai chorando a energia, quem te conhece, vai tudo começou assim, quando aqui na terra chegou Manuel Jacinto Coelho, o racional do meio, numa noite tranquila, um
Vamos lá.